Nas sombras da internet há histórias que nunca deviam ter sido contadas. Relatos que começam como boatos e acabam por se tornar obsessões. Neste vídeo mergulhamos no universo arrepiante das creepypastas. Narrativas assustadoras que espalham medo, curiosidade e calafrios por todo o mundo digital. Estas são 7 das mais perturbadoras. Número 7. O Slenderman, também conhecido como Homem-Esguio, é uma figura fictícia que surgiu em 2009 num fórum online chamado Something Awful, criado por Harry Axon sob o pseudónimo de Victor Surge. A sua origem está ligada ao universo das creepypastas, histórias de terror curtas e virais que circulam pela internet. O Slenderman é descrito como uma figura humanoide extremadamente alta e magra, sem rosto e com a pele branca e lisa. Usa um fato preto semelhante ao de um agente secreto e é frequentemente representado com tentáculos ou apêndices que se estendem das costas, reforçando a sua aparência sinistra e sobrenatural. Está associada a florestas, nevoeiros e ambientes isolados, onde observa silenciosamente as suas vítimas, geralmente crianças. A lenda diz que ele provoca amnésia, paranoia, alucinações e até tosse com sangue nas pessoas que persegue. O Slenderman tornou-se um fenómeno global graças à série de vídeos Marble Hornets no YouTube, ao jogo Slenderman The Eight Pages, lançado em 2012, onde o jogador é perseguido por ele numa floresta escura, e às diversas adaptações cinematográficas, como o filme Slenderman, estreado em 2018. É considerado o primeiro grande mito da internet, com milhares de fãs, histórias derivadas e recriações artísticas. Em 2014, 2 adolescentes nos Estados Unidos esfaquearam uma colega de 12 anos, alegando que o Slenderman lhes exigia lealdade e ameaçava as suas famílias. O caso chocou o mundo e levantou debates sobre os limites entre ficção e realidade. Ambas foram internadas em instituições psiquiátricas após o julgamento. Knudsen afirmou ter sido influenciado por autores como Lovecraft, Stephen King e jogos como Silent Hill. O Slenderman representa um medo do desconhecido, da observação constante e da perda do controle mental. Temas universais que ressoam com o público moderno. Número 6. O Jeff the Killer é uma das figuras mais icónicas do universo das creepypastas, surgida na internet por volta de 2008, inicialmente através de imagens perturbadoras e histórias publicadas em fóruns como o 4chan. A sua origem é envolta em múltiplas versões, mas todas convergem para um mesmo ponto. Um jovem que, após um evento traumático, se transforma num assassino frio e sádico. Jeff é descrito como um adolescente com pele extremadamente pálida, resultado de queimaduras químicas. Os seus olhos permanecem sempre abertos devido à remoção das pálpebras e exibe um sorriso grotesco, esculpido como uma faca no próprio rosto. Costuma vestir um casaco branco com capuz, frequentemente manchado de sangue, o que reforça a sua aparência perturbadora e icónica nas histórias de terror da internet. A sua imagem tornou-se viral, com destaque para o rosto deformado e o olhar vazio, uma representação visual do terror psicológico. Segundo a versão mais popular, Jeff era um rapaz tímido que, após ser atacado por agressores e sofrer queimaduras graves, começou a perder a sanidade. Ao ver o seu novo rosto no espelho, não sentiu medo, mas sim prazer. A partir daí, mutilou-se voluntariamente, cortando as pálpebras e esculpindo o sorriso que o tornaria lendário. A sua primeira vítima foi a própria família. Desde então, vagueia pelas noites entrando silenciosamente em casas e observando as suas vítimas enquanto dormem. Antes de atacar, sussurra apenas uma frase: "Vai dormir". Jeff tornou-se um fenómeno global, inspirando vídeos, jogos, fanarts e inúmeras histórias derivadas. A sua popularidade originou personagens como a Jane the Killer, que procura vingança pela destruição provocada por ele. É frequentemente comparado ao Slenderman, sendo ambos considerados símbolos icónicos do terror digital contemporâneo.
Apesar de ser uma criação fictícia, Jeff representa um medo da transformação involuntária, da perda de identidade e da violência silenciosa, temas que ressoam profundamente no imaginário coletivo. Número 5. O chamado experimento russo do sono é uma das creepypastas mais populares da internet. A história surgiu em 2010, publicada por um utilizador conhecido como Orange Soda, no site Creepypasta Wiki, e rapidamente se tornou viral. Apesar de ser uma obra de ficção, muitos acreditaram que se tratava de um relato real, o que só aumentou o seu impacto. Segundo a narrativa, o experimento teria ocorrido no final dos anos 1940, numa instalação secreta soviética. 5 prisioneiros políticos foram trancados numa câmara hermética e expostos a um gás experimental que os impediria de dormir durante 30 dias consecutivos. Em troca, prometeram-lhes liberdade caso sobrevivessem ao teste. A câmara estava equipada com microfones e pequenas janelas para observação, já que na altura não existiam câmaras de vigilância. O espaço incluía ainda livros, comida seca suficiente para um mês, água corrente e camas sem lençóis, criando um ambiente simples, mas funcional para o propósito do experimento. Nos primeiros dias, os prisioneiros comportavam-se normalmente, mas ao fim de 5 dias começaram a mostrar sinais de paranoia, alucinações e comportamentos agressivos. Pararam de comunicar entre si e começaram a sussurrar para os microfones, tentando denunciar uns aos outros. Ao 9º dia, um dos sujeitos começou a gritar interrompidamente, até romper as cordas vocais. Os outros reagiram colocando páginas de livros e fezes nas janelas, bloqueando a visão dos investigadores. O silêncio que se seguiu foi perturbador. No 15º dia, ao abrirem a câmara, os cientistas depararam-se com um cenário grotesco. Um dos prisioneiros estava morto e os restantes tinham mutilado os próprios corpos, removendo órgãos e praticando atos de autocanibalismo. Entre gritos e sussurros, imploravam que o gás fosse desligado, pois estavam aterrorizados com a ideia de adormecer. Os sobreviventes mostraram força sobre-humana, resistência a sedativos e um desejo obsessivo de permanecer acordados. Um deles afirmou que, ao dormir, morreriam imediatamente. Quando um investigador perguntou o que eram, um dos sujeitos respondeu: "Somos o mal que vive dentro de todos vocês, mantido sob controle pelo ato de dormir." O investigador, horrorizado, disparou contra o prisioneiro, encerrando o experimento com uma frase arrepiante: "Estávamos quase livres." Apesar de ser uma lenda urbana, o experimento russo do sono tornou-se um verdadeiro símbolo do terror digital, inspirando livros, filmes e peças de teatro, bem como análises académicas sobre o medo, os efeitos da privação do sono e os limites éticos da ciência. A imagem frequentemente associada à história, uma figura grotesca com olhos esbugalhados, é, na verdade, um adereço animatrónico de Halloween chamado Spasm e não uma fotografia real. Número 4. A história de Ben Drown surgiu em 2010, criada por Alex Hall sob o pseudónimo Jadussable. Tudo começa quando um estudante universitário compra um cartucho usado do jogo The Legend of Zelda Majora Mask para a Nintendo 64 numa venda de garagem. O cartucho está rotulado apenas como Majora e contém um ficheiro de gravação com o nome de Ben. Ao jogar, o utilizador começa a notar glitches estranhos, eventos impossíveis e mensagens inquietantes como "You shouldn't have done that." Não devias ter feito isso. A personagem do Link é perseguida por uma estátua sinistra conhecida como Elegy of Emptiness, que aparece repetidamente e aparece a observar o jogador. Com o tempo, o jogo começa a comportar-se como se estivesse possuído por uma entidade e o jogador sente que Ben, o espírito de um rapaz que teria morrido afogado, está a tentar comunicar ou manipular o mundo digital. A história evolui para um jogo de realidade alternativa, com vídeos no YouTube, ficheiros ocultos, sites misteriosos e interações com os próprios seguidores. Ben revela-se como uma entidade digital que deseja escapar do cartucho e invadir a internet,
usando os jogadores como meio de propagação. Ben não é apenas o espírito de um rapaz, é uma rede de consciência chamada Behavioral Event Network, formada por crianças sacrificadas por um culto fictício chamado Moon Children. Ben manipula ficheiros, altera o jogo, provoca alucinações e até influencia os sonhos dos jogadores. Entre os seus poderes, destaca-se a manipulação de dados e áudio, a capacidade de alterar ambientes digitais, a indução de medo, dor e loucura, o controle total de tecnologia e redes informáticas e até a presença nos sonhos e pensamento dos jogadores, tornando-o numa entidade virtual com um alcance perturbador e quase omnipresente. Ben Drown tornou-se um dos pilares do género creepypasta, influenciando diretamente jogos como Slender, The Eight Pages, séries como Marble Hornets e fomentando o crescimento de comunidades inteiras dedicadas a experiências narrativas interativas, os chamados ARGs, e ao universo do terror digital. A sua narrativa complexa, com múltiplos arcos e enigmas, continua a ser estudada e expandida por fãs até hoje. Número 3. O Laughing Jack é uma das figuras mais perturbadoras do universo das creepypastas. Criado por Steve Akins, conhecido como Snuff Bomb em 2011, Jack começou por ser uma personagem colorida e inocente, um amigo imaginário enviado por um anjo da guarda para confortar uma criança solitária chamada Isaac. Contudo, o que começou como uma história de amizade depressa se transformou num conto de horror psicológico e sobrenatural. O Laughing Jack é uma das figuras mais perturbadoras do universo das creepypastas. Criado por Steve Akins, conhecido como Snuff Bomb em 2011, Jack começou por ser uma personagem colorida e inocente, um amigo imaginário enviado por um anjo da guarda para confortar uma criança solitária chamada Isaac. Contudo, o que começou como uma história de amizade depressa se transformou num conto de horror psicológico e sobrenatural. Inicialmente, Jack era um palhaço alegre, com roupas coloridas e cabelo vermelho vibrante. Saía de uma caixa de música ao som da melodia Pop Goes the Weasel e era simpático, brincalhão e invisível aos olhos dos adultos. Com o tempo, depois de ter sido esquecido e trancado numa caixa, Jack observou a violência e a crueldade do mundo que o rodeava. Quando Isaac regressou, já adulto, transformado num assassino sádico, Jack emergiu como uma versão distorcida de si próprio, monocromático, com pele pálida e um sorriso sinistro, olhos vazios e sem qualquer traço de empatia. Passou a dominar poderes sobrenaturais como teleportação, invisibilidade, manipulação mental e a capacidade de induzir alucinações, tornando-se numa presença aterradora e imprevisível. Jack testemunhou os crimes de Isaac e, em vez de se revoltar, começou a imitar o comportamento do seu antigo dono. Depois de escapar da caixa, confrontou Isaac e o matou de forma violenta, dando início à sua nova existência como uma entidade maligna. Desde então, Laughing Jack passou a escolher crianças solitárias como vítimas, surgindo como um amigo imaginário para conquistar a sua confiança. Depois, assassinava-as de forma cruel, substituindo os seus órgãos por doces e balas. Uma perversidade grotesca que mistura a inocência com o horror. Por fim, dedicava-se a torturar os pais, conduzindo-os gradualmente à loucura. Laughing Jack tornou-se um verdadeiro ícone do terror digital, inspirando histórias derivadas como Laughing Jill, a sua contraparte feminina, e sendo associada a casos reais de violência, em que alguns jovens alegaram ter sido influenciados pelas suas histórias. É frequentemente comparado ao Slenderman, partilhando com ele a origem como amigo imaginário corrompido que evolui para uma figura arrepiante. A sua história mistura elementos de terror psicológico, fantasia sombria e crítica social, explorando temas como o abandono, trauma infantil e a perda da inocência. Número 2.
Candle Cove é uma creepypasta criada por Chris Straub em forma de uma conversa fictícia num fórum chamado Net Nostalgia, onde vários utilizadores trocaram memórias sobre um suposto programa infantil dos anos 70. O que começa como uma troca de lembranças inocentes rapidamente se transforma numa narrativa perturbadora. E o mais estranho, ninguém consegue provas que o programa existiu. A creepypasta é apresentada como uma série de mensagens trocadas entre utilizadores que recordam um programa infantil perturbador, protagonizado por marionetas bizarras como o Pirata Percy e o Skin Taker. O cenário principal, um navio chamado Laughingstock, com uma proa que exibia um sorriso assustador e grotesco. Os episódios destacavam-se pelos diálogos desconexos, os ambientes sombrios e os momentos inquietantes de gritos e gemidos inexplicáveis. Uma menina chamada Shanice interagia regularmente com os bonecos, sendo o elo entre o espectador e aquele universo surreal e desconfortável. À medida que as mensagens avançam, os participantes começam a lembrar-se de episódios traumáticos, como um em que os bonecos apenas gritavam durante 30 minutos sem qualquer enredo. No final, um dos utilizadores revela que a mãe dizia que ele apenas ficava a olhar para a estática na televisão, como se o programa nunca tivesse existido. Candle Cove explora temas inquietantes como as memórias distorcidas da infância, a histeria coletiva, a fragilidade da realidade e o medo profundo do desconhecido e do esquecimento. A história conduz o público por uma reflexão perturbadora sobre até que ponto as nossas recordações são reais ou apenas ecos manipulados de algo que nunca aconteceu. A história tornou-se viral por mexer com o inconsciente coletivo. Todos temos memórias vagas de algo estranho que vimos em criança e Candle Cove dá forma a esse sentimento. Em 2016, a creepypasta foi adaptada para a série Channel Zero Candle Cove, exibida pelo canal Sci-Fi. A série acompanha Mike Painter, um psicólogo infantil que regressa à sua cidade natal para investigar o desaparecimento de crianças nos anos 80, ligados ao misterioso programa Candle Cove. A adaptação mistura terror psicológico, memórias fragmentadas e elementos sobrenaturais, com destaque para a criatura conhecida como Criança de Dentes. Número 1. A história de Expressionless surgiu em 2012, publicada como um creepypasta por um utilizador chamado Iverser, no site Creepypasta Wiki. É apresentada como um relato fictício de um evento supostamente ocorrido em junho de 1972, no Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles. Apesar de ser uma obra de ficção, a narrativa espalhou-se pela internet como se fosse um caso real, alimentando o imaginário coletivo. Segundo a lenda, uma mulher apareceu no hospital vestida apenas com uma bata branca coberta de sangue. O seu rosto era liso e sem expressão, semelhante a de um maniqui, sem sobrancelhas e com a maquilhagem borrada. O mais perturbador, ela carregava um gato vivo na boca, preso entre os dentes longos e afiados. Durante o atendimento, manteve-se completamente imóvel e silenciosa, sem reagir aos médicos. Quando tentaram sedá-la, reagiu com uma força sobre-humana, atacando violentamente os profissionais. Um dos médicos perguntou-lhe: "O que diabos é você?" Ela inclinou a cabeça, sorriu com os dedos monstruosos e respondeu: "Eu sou Deus." A mulher atacou vários membros da equipa médica e desapareceu misteriosamente. Nunca mais foi vista. Apesar da riqueza de detalhes, não existe qualquer registro real deste evento. Investigações revelaram que o Hospital Cedars-Sinai só foi inaugurado em 1976, 4 anos após a data alegada, e que a imagem frequentemente associada à história é, na verdade, uma fotografia de 1968 intitulada Students Nurses with a Waxwork Patient, captada por Lord Snowdon. Esta fotografia mostra uma figura de cera e não uma pessoa real. Além disso,
Não há qualquer notícia, registro policial ou testemunho que confirme a ocorrência de um massacre no hospital. A história é, portanto, uma ficção bem construída que mistura elementos de horror psicológico, mistério e surrealismo. Em 2015, foi lançada uma curta-metragem chamada de Expressionless, dirigido por Israel Laboy, inspirado na lenda. A personagem tornou-se um ícone do terror digital, aparecendo em vários vídeos, fóruns e listas de creepypastas mais assustadoras. Estas histórias, nascidas do imaginário digital, mostram-nos que o medo não precisa de ser real para nos perseguir. Se gostaste deste mergulho na escuridão, deixa o teu like e subscreve-te ao canal. Há muito mais à tua espera nas sombras da próxima história.